Olá, meus irmãos, na paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou o Pastor Heraldo e nós estamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos irmãos, vamos para mais uma lição. E eu quero aqui, nessa lição em específico, retomar algumas dicas preciosas, que a gente sempre traz no início do trimestre. E eu decidi trazer novamente, até para quem é novo no canal, para quem nos acompanha há pouco tempo nesse canal, a gente sempre traz no início dos trimestres algumas dicas de como você melhorar a sua lição, algumas dicas de como você usar os recursos da própria revista. Então, se você observar a nossa revista da editora Betel, nós vamos estudar a lição de número 9, nós vamos falar sobre o servo revela ao Pai e o perfeito plano divino. E você vai perceber aqui comigo que a nossa lição ela é dividida em tópicos e subtópicos. Ela tem aqui o texto áureo, verdade aplicada, objetivos da lição. Ela tem um texto de referência, ela tem introdução, ela tem hinos sugeridos, motivo de oração. Então, são recursos que a gente chama de recursos didáticos nativos, ou seja, são os recursos da própria revista. Para você que não tem aí um data show, para você que não tem um quadro branco, para você que tem limitações de espaço, às vezes a sua igreja não tem salas com divisão, com carteiras, aquela coisa que a gente estima que as igrejas devem oferecer a estrutura da escola bíblica dominical, mas nem sempre a igreja tem uma estrutura adequada. E aí a revista ela já vem preparada para que o mínimo possível você, professor, tenha para dar uma aula com recursos. Então ela vem toda dividida. Então, o que acontece? Todos esses recursos que estão aqui, você pode usar, por exemplo, motivo de oração. Você vai pegar aqui o motivo de oração. Motivo de oração, ore para que aprofundemos cada vez mais nosso relacionamento com Deus. Aí antes de começar a aula, pega esse motivo de oração, faz um círculo ali, dê as mãos para as pessoas e você já faz essa oração. Você já está usando um recurso que a própria revista já está te dando. De repente tem um hino sugerido aqui pela lição, por exemplo, você tem um 77, o 88, o 99, e de repente você pode pegar ali a primeira estrofe, e o coro desse hino, combinar com uma pessoa da classe, se você estiver na classe de irmãos, de irmãs, ou se for uma classe única, você pode pegar alguém que tem um violão e pedir para tocar aquela canção, e ali já na canção, na oração que você vai fazer coletiva, Deus já vai começar a falar através dos recursos que a própria lição está te dando. Então, usa e abusa aqui desses recursos. Eu não tenho quadro branco, por exemplo, aí geralmente eu recomendo, coloque o texto áureo, você achou que o texto áureo deve ser destacado, o título da lição, não tem um quadro branco, não tenho recursos aqui, então leva escrito numa cartolina, leva escrito num papel A4, coloca aqui a verdade aplicada na entrada da porta, os irmãos forem entrando, eles vão ali já bater o olho naquele texto, naquela frase, naquela imagem. São recursos que a própria revista nos oferece. Então eu quero que você, professor, sempre atente para os recursos da própria lição. Fora os recursos didáticos da lição, a gente sabe que a gente que tem condições, as igrejas que oferecem, obviamente, esses recursos, como você ter um computador para você usar o data show, usar slide. Eu costumo dizer que quando na minha igreja não tinha o data show nas salas, então, quando eu ia dar aula, eu levava a minha TV de 32 polegadas, conectava ali no cabo HDMI e passava os slides direto para aquela televisão e usava ela como uma projeção para os alunos acompanharem os slides. Hoje, por exemplo, nós temos essa lição que eu vou apresentar para vocês, ela já vai ter todos os slides prontos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, você pode ir lá na descrição do vídeo, entrar no site ebdpanorama.com e você vai lá nesse site pegar todos esses slides que nós temos disponibilizado através dessa aula, você vai ter também como pegar, copiar no seu computador e levar para a sua classe, se tiver data show. Não tem o data show, não tem o computador, ok, aí você pode usar o quadro branco.
Usa um quadro, escreva o título, escreva os tópicos, escreva ali os objetivos da lição. Quais são os 3 objetivos que a lição quer nos apontar? Então você vai apontar os objetivos da lição, deixar desenhado no quadro alguma coisa, deixar apontado na sala, no início. Geralmente eu quando eu dou aula e tinha uma sala separada ali, preparada para receber os irmãos, eu levava um café, uma água, deixava o ambiente bem leve, bem propício, para que o aluno se sentisse bem, colocava um fundo musical, chegava cedo, preparava o ambiente, as carteiras, a dinâmica, dependendo do tema da lição, você consegue fazer uma dinâmica, você consegue fazer algum arranjo antes da aula, durante a aula, depois da aula. Eu sempre preparava ali algumas perguntas e aqueles que respondessem umas perguntas eu sorteava ali alguma coisa, algum brinde. Então são coisas que o professor tem que lançar mão, tem que fazer, tem que se valer desses recursos para que o aluno não entre numa rotina. Chegar numa sala de aula, abre a revista, lê a revista e volta para casa. Para que o aluno sempre tenha novidade. Cada professor precisa criar alguma novidade para que o aluno tenha essa curiosidade de saber como que vai ser a próxima aula. Como que o professor vai preparar a próxima aula? Nossa, foi tão interessante, o professor na aula passada, ele trouxe uma música ao vivo, ele trouxe músicos ali com violão e ele levou ali, ficou tão legal que a gente cantou uma música falando sobre a lição. Então são coisas que o professor pode lançar mão, dependendo do tema da revista que vai apontar a próxima lição, você pode lançar um desafio para a semana, para que os alunos se envolvam com a lição durante a semana. Então são dicas que a gente dá aqui, que a gente deixa. Por exemplo, nós estamos estudando o Evangelho de Marcos, então um desafio, eu não sei se você já fez isso, mas desafiar o seu aluno a ter lido o Evangelho de Marcos na Bíblia. Olha, durante a semana nós vamos nos desafiar a ler juntos o Evangelho de Marcos. Nós vamos ler na versão tal, você vai ler na versão tal, nós vamos ler a Bíblia juntos, vamos criar um grupo do WhatsApp da nossa classe, da nossa turma, para a gente ler Marcos, os 16 capítulos, durante essa semana. Então desafie sempre o seu aluno para que ele não entre numa rotina, porque a coisa mais desestimulante para um aluno ir para a escola e permanecer indo durante o decorrer do ano são a falta de motivação do professor em levar novidade, em levar atividades para que ele se envolva com a lição, para que ele se envolva com a lição durante a semana. E aí a gente acaba perdendo muitos alunos no decorrer do ano. A gente começa com bastante gente matriculada na escola e no decorrer dos trimestres a gente vai perdendo ali as matrículas, quem sabe por falta de recursos da própria estrutura da igreja, do próprio professor que se desmotivou e acaba desmotivando os alunos. Amém? Então eu quero te convidar, eu quero te incentivar, professor. Nós vamos procurar, na medida do possível, sempre trazer aqui dicas de dinâmica para a lição, se for o caso, que nem toda lição cabe uma dinâmica, mas eu vou olhar, dependendo da lição, vou trazer uma dinâmica, vou te dar uma dica de livros, para a gente poder sempre aqui aprimorar o nosso conhecimento. Amém? Vamos então para a nossa lição de número 9. Lição de número 9, o servo revela ao Pai e o perfeito plano divino. Texto de referência. Aí o texto de referência você pode, por exemplo, colocar um aluno para ler em diversas versões. Esse texto aqui tem apenas 4 versículos, então você pode pedir aos seus alunos para ler na NVI, na linguagem de hoje. Se alguém tiver uma Bíblia na linguagem católica, né, na versão de Jerusalém, você pode pedir o aluno para ler nas versões em que ele tiver, para estimular o seu aluno a curiosidade de saber as diferenças entre as versões da Bíblia, e aí você já começa a instigá-lo a querer estudar mais, tá? Nosso texto aqui, Marcos 8, 27 ao 30, diz assim: E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que ninguém dissesse aquilo dele.
E aí eu fiz questão nessa lição, eu tiro esses slides na apresentação dessa aula, mas eu fiz questão de colocar nessa para te incentivar a fazer isso também aí na sua aula, levar por escrito ou levar num slide aí o nosso texto áureo, por exemplo. E ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. E aí você pode começar a aula fazendo, quem sabe, uma dinâmica de perguntas, né? Se Jesus estivesse hoje perguntando para você, aluno, para você, quem é Jesus? Quem é o Senhor Jesus para você hoje? Você tem experiências com Ele a ponto de poder contar quem é Jesus para você, ou apenas você depende de o que as pessoas estão dizendo que Jesus é para você? Já pode começar a provocar o seu aluno aí no texto áureo. Olha só, a verdade aplicada aqui também pode ser usada aí como recurso didático. Os que estão em Cristo desfrutam de um relacionamento íntimo com Deus e do conhecimento do seu plano e propósito, né? Aí você provocar o aluno a contar uma experiência que ele tem com Deus, que através da experiência que ele teve com Deus, ele conheceu mais a Jesus, ele se aproximou mais de Deus. Então, através da verdade aplicada, você também, antes de entrar na lição, já chama um aluno para participar da leitura e um outro aluno para contar aí o que ele achou, qual foi a experiência que ele teve, que a partir dessa experiência ele passou a conhecer mais a Deus. Nosso ponto de partida, isso aqui é extremamente interessante, porque você consegue colocar essa frase no quadro, escrever ela numa folha A4, você consegue destacar isso numa imagem, no data show, e olha que legal esse ponto de partida. Cristo, dois pontos, o mistério de Deus revelado. O que era mistério para os hebreus no Antigo Testamento, para nós é revelado através das Escrituras. Então você vai dizer para o seu aluno que nós somos privilegiados em conhecer a Cristo já na nova aliança. Nós que nascemos depois do nascimento de Jesus, somos privilegiados porque temos a revelação da sua palavra, desfrutamos da presença do seu Espírito. Então hoje nós não conhecemos Jesus ainda esperando ele vir no futuro. Nós já sabemos que Jesus veio, se revelou a nós e hoje nós temos a sua palavra que testifica dele. Também você pode usar, como eu já falei, ali nas minhas primeiras palavras, o motivo de oração, né? Ore para que aprofundemos cada vez mais nosso relacionamento com Deus. E aí a gente pode puxar essa oração aí antes de começar a aula, coloque os alunos de pé, faça uma roda, um círculo, pegue na mão e ore para que eles possam aí se conhecer mais a Deus, pedirem a Deus durante a semana, fazer um propósito para Deus se revelar a nós. Nós achamos que conhecemos a Deus, achamos que temos experiências com Deus, mas a gente precisa sempre buscar conhecer mais a Deus, né? A gente precisa ser sempre mais sedento pela presença de Deus. E os objetivos, né, da lição, aí é sempre importante você escrever isso no quadro, colocar numa cartolina ou colocar no slide, enfim, mas os objetivos da lição são 3 objetivos, 3 verbos que precisam ser trabalhados nessa lição. O primeiro verbo é mostrar a importância de conhecer sobre Jesus. O segundo verbo é falar sobre o plano de Deus revelado por meio de Jesus. E o terceiro verbo, o terceiro objetivo é explicar que Jesus Cristo é um mistério ou ministério revelado. Como introdução, a lição nos traz... Esse slide está bem interessante, que ele trouxe em forma de tópicos, então por isso que é bom a gente, quando pode, usar os recursos que a gente disponibiliza aqui na aula. Por exemplo, esses slides vão estar, novamente, eu vou colocar na descrição, mas o site é www.ebdpanorama.com, você entra lá nesse site, vai estar esses slides todos lá, você baixa, coloca no seu computador, leva para a turma. Se esforça, arrume um notebook emprestado, arrume uma TV emprestada, coloque ali, peça para alguém te ajudar, mas não deixe de usar os recursos quando você puder. A não ser que você não possa de maneira nenhuma, tudo bem, mas você deve usar sempre que possível. Mas olha como que está legal aqui essa introdução através de tópicos, ó. Aí ele colocou 4 pontos dessa introdução: a identificação do servo enviado, sua missão em revelar o plano divino,
sua missão em salvar o povo dos pecados. Aí o quarto objetivo aqui, ou quarto ponto que tem nessa introdução é a bênção de desfrutar de um íntimo relacionamento com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Fica bem mais fácil do aluno entender aí, já na nossa introdução, através desse slide. Tá? Ao tópico de número 1, a importância de conhecer sobre Jesus. E aí Jesus faz essa pergunta, né, nesse texto que já está lá na nossa introdução: quem dizem que os homens que eu sou? Nesta hora, os discípulos descrevem opiniões e que as pessoas tinham sobre Jesus, relacionando com João Batista, Elias ou um dos profetas conhecidos. Diante da resposta, o servo faz a nova interrogação e então Pedro faz sua confissão de fé: tu és o Cristo. Né? Sempre é importante a gente, como aluno, sempre se questionar se a gente de fato conhece a Deus. Porque Jesus fez uma pergunta para ele: o que dizem os homens? Os homens estão falando que o Senhor é o João Batista, os homens estão dizendo que o Senhor é Elias, os homens estão dizendo que o Senhor é um dos profetas. Aí Jesus: beleza, os homens estão ok, porque eles não andam comigo, mas vocês que andam comigo, quem eu sou para vocês? O que vocês aprenderam em andar comigo? Então sempre é importante você questionar o seu aluno. Você sempre se questionar: será que de fato eu conheço a Deus ou eu estou vivendo por experiências dos outros? Eu estou vivendo porque alguém me disse, porque alguém me falou, ou eu conheço Ele através de estudar as Escrituras, eu conheço Ele por causa das experiências que eu tive com Ele. Então sempre é importante a gente dizer: tu és o Cristo por propriedade, porque a gente o conhece. Glórias ao nome do Senhor. O tópico 1.1 diz: a verdade que precisa ser conhecida por todos. Faz-se imperioso conhecer a identidade do servo. Ainda hoje, Jesus é desconhecido por muitos. Apesar das muitas evidências históricas acerca de Jesus, muitos o renunciam como Senhor e Deus. Continuando aqui, se a pergunta feita aos discípulos sobre quem ele era fosse dirigida aos homens de hoje, encontrariam a resposta ainda mais extensa e variada. Existem milhares de religiões e certamente a resposta sobre a pessoa de Jesus que o avaliaram de maneira pejorativa, ofensiva e depreciativa. Te convido a pesquisar e buscar conhecer esse servo que dividiu a história da humanidade e permanece transformando a vida de milhares de pessoas em todo o mundo. É o que eu falei no início, né, desse tópico, que a gente tem que sempre se cobrar de nós mesmos. Conhecer a Jesus é imperioso para a gente não se confundir com esse mundo caído. Hoje, Satanás não age só fora da igreja, ele se infiltra na igreja muitas das vezes através dos falsos líderes, falsos pastores, falsos profetas, e engana muitos, porque muitos de nós estamos apenas olhando as pessoas dizerem quem é Jesus para nós. A gente não buscou conhecer Jesus. E ele se revela, ele está se revelando às pessoas, ele quer se revelar às pessoas, né? Nós temos hoje a presença das Escrituras Sagradas. Nós podemos ter um livro como esse em casa e lê-lo, e folheá-lo, e conhecer, estudar sobre ele. Através deste livro nós vamos passar a conhecer Jesus, porque Jesus é apontado no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Nós temos livros, autores cristãos maravilhosos que falam acerca da pessoa de Jesus. Quem é Jesus? Nós temos os nossos joelhos para dobrar e orar a Deus e pedir para que Deus se revele a nós. Nós temos várias maneiras de conhecer a Deus. Mas, infelizmente, é natural que nós, homens, sempre vamos terceirizar isso, sempre vamos colocar na mão de alguém para que ele mostre para nós o caminho. A gente sempre vai ficar dependendo de alguém apontar para nós o caminho, porque a gente muitas das vezes tem preguiça ou desleixo de buscar e conhecer
ao Senhor nosso Deus. Tópico 1.2, a verdade que é conhecida mediante a fé. Muitos se baseiam sobre a pessoa de Jesus se valendo de dados científicos ou históricos. Os evangelhos nos fazem ver que somente através da fé conseguimos conhecer mais acerca de Jesus. Um conhecimento que não se limita ao intelecto, mas que resulta em experiência e transformação. Então a gente falou no tópico 1.1 que a gente tem que buscar conhecer a Deus. E a gente viu agora no tópico 1.2 que esse é o elemento de fé. Deus vai se revelar aos homens quando os homens tiverem fé nele, para buscar a sua presença. Muitas pessoas nunca vão chegar a conhecer a Deus porque elas querem buscar a Deus através do conhecimento humano, através do intelecto, através da razão. E nós, muitas das vezes, vamos conhecer a Deus através de experiências. Quantas pessoas talvez você conheça, aí vale a pena você provocar o seu aluno. Talvez alguém que está lá na turma, algum aluno seu, talvez está ali como crente porque teve uma experiência com Deus. Talvez uma enfermidade, uma experiência de desemprego, talvez uma experiência sobrenatural, uma experiência de morte, pós-morte, uma experiência, um sonho, uma visão. E aí é bom pedir às pessoas para compartilhar isso conosco. Eu mesmo fui salvo através de uma experiência particular com Jesus. Jesus, ele se revelou a mim propriamente. Ele se revelou no meu quarto e eu tive essa experiência com Jesus. E através dessa experiência eu fui para uma igreja evangélica e já estou há 22 anos servindo ao Senhor. Então o Senhor, ele quer se revelar às pessoas. Então nós precisamos mostrar para as pessoas que elas precisam, mesmo que elas não conheçam ainda ele, elas precisam se lançar com fé que ele vai se revelar a elas. 1.3, é preciso conhecer e crescer no conhecimento sobre Jesus. Muitos conheceram Jesus de maneira superficial, pois não quiseram se comprometer ou passar a viver segundo seus ensinamentos. Um exemplo disso é Judas Iscariotes, que após passar anos andando com o servo, ainda assim o traiu. Quando falamos sobre conhecer a Jesus, estamos nos referindo a ter um relacionamento íntimo com ele. O profeta Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Tem muitas pessoas que conheceram a Jesus, começaram a andar com Jesus, mas as dificuldades vieram. As lutas, as barreiras, as dificuldades, as decepções religiosas, as decepções com líderes, as decepções com pessoas, e tá sim de pessoas que abandonaram Jesus por causa das decepções. Mas por que elas fizeram isso? Porque elas conheceram a Jesus superficialmente, um pouquinho só, deram um passo de fé e viraram cristãos, mas eles pararam de se aprofundar no Senhor. Eles pararam de conhecer a Deus. Eles ficaram ali na superficialidade. E é quando as dificuldades vieram, sufocaram aquela palavra. Lembra da parábola de Jesus? A semente foi lançada, mas ela caiu ali entre as pedras. E ela até cresceu um pouquinho, mas as dificuldades, os apertos da vida sufocaram aquela semente e ela então veio a morrer. Então a gente precisa prosseguir conhecendo o Senhor, né? Nós precisamos provocar isso nos alunos. A Escola Bíblica Dominical é uma instituição centenária, mas muito pouco valorizada nos nossos dias. A gente pode usar esse argumento para instigar os nossos alunos a, pelo menos, irmãos, o mínimo que a gente deve fazer é ser aluno assíduo da escola bíblica, é frequentar os cultos de ensino. Eu não sei na sua igreja, mas verifica aí na sua igreja. Os cultos que tem milagres, que tem libertação, que tem cura, que tem testemunhos, né? As pessoas recebendo coisas. Vai lá e vê se não é mais cheio do que nos cultos de ensino e nas escolas bíblicas. Por isso, meu povo perece por falta de conhecimento.
porque não querem buscar o conhecimento do Senhor, querem buscar apenas aquilo que Ele pode oferecer, mas não conhecerão aquilo em quem Ele é, porque muitas das vezes Ele vai se revelar a nós através de uma dificuldade, através de uma luta, de uma provação, de um aperto. Ele vai se revelar a nós. E se a gente conhecê-lo apenas na superficialidade, quando as dificuldades vierem, a gente vai desabar, né? E nós conhecemos, muita gente que infelizmente abandonou a fé por causa das lutas, das dificuldades. Vamos aqui então iniciar o tópico de número 2, o plano de Deus revelado por intermédio do seu servo. Entendemos que o plano de Deus é fazer com que os filhos possam conhecer que Jesus Cristo é o enviado de Deus para salvar o povo dos seus pecados. 2.1 O servo revela ao Pai a sua vontade. Os planos do Senhor são belos e fascinantes. O salmista diz que o Senhor se alegra em revelar os segredos aos que o temem. No Antigo Testamento, homens como Noé, Abraão, Jacó, José, Josué, Davi, Daniel, entre outros, por temerem a Deus, tiveram o privilégio de conhecer parte destes segredos. No Novo Testamento, esse segredo é mostrado de maneira ainda mais vasta, quando começamos a ler sobre o plano de Deus na pessoa do seu Filho. Encontramos nos evangelhos em relação àqueles que se tornaram discípulos de Cristo e, consequentemente, desfrutam da bênção de conhecer mais claramente as verdades do reino de Deus. O que para Noé, Davi, o que para Abraão, o que para os profetas era apenas um apontamento para o futuro, era uma esperança escatológica, estava lá na frente, um apontamento. Para nós hoje é uma realidade, nós já conhecemos ao Senhor. Por isso que a nossa provocação aqui é sempre que a gente não pode parar na superficialidade, porque aquilo que Deus tem para revelar a nós e para se revelar a nós é muito grande. Esses homens, sem a Bíblia na mão, como a gente tem hoje, sem a revelação de quem o Cristo é, apenas um apontamento escatológico, tudo que eles fizeram ainda superabunda em muito o que nós fazemos hoje. Sem os recursos que nós temos hoje, da palavra de Deus, o Espírito Santo habitando em nós, nós estamos hoje como igreja, a revelação plena do Senhor Jesus, através dos apóstolos, dos pais da igreja, através da Bíblia. Nós temos hoje muitas facilidades para ter muito mais experiências do que Davi, do que Noé, do que Abraão, mas infelizmente a gente não se aprofunda em conhecer a Deus. E eles tinham tão pouco, né? Eles tinham uma fé e através dessa fé eles foram e venceram. O livro de Hebreus fala sobre os heróis da fé e através da fé, somente da fé, eles venceram, eles cresceram, eles conheceram a Deus. E hoje nós temos, além da fé que eles tiveram, a gente também tem outros mais recursos para conhecer a Deus, para se aprofundar e conhecer a vontade de Deus para nossas vidas. 2.2 As ações do servo suscitam questionamentos. Jesus libertou um homem que tinha um espírito imundo. Surgiu questionamentos. Quem pode? Que poder era aquele? Quem era ele? Que nova doutrina era aquela? De onde vem a sua autoridade, que até os espíritos imundos o obedecem? E assim a fama de Jesus, o servo, logo correu por toda a Galiléia e todos queriam saber os segredos deste homem. Amém? Então, através da sua vida, irmão, Jesus realizou um feito, né, espantoso, expulsou um espírito maligno de um homem e todos ficaram admirados. Quem é esse homem que está fazendo essas coisas? E hoje Jesus, ele quer ser conhecido também através de nós. Então, através daquilo que Deus fará em nossa vida, dos testemunhos que nós teremos para contar do que Ele fez, as pessoas vão indagar. Quem é este homem? Quem é esse Jesus que tu serve, crente? Quem é esse homem que tu serve, irmã? Quem é esse homem que tu serve? Quem é esse Jesus? Eu também quero conhecê-lo. Jesus chamou a igreja para ser testemunha
para testemunhar aquilo que o Senhor Jesus é e continua fazendo na vida dos homens. Amém? Que nós permitamos que o Senhor, através de nós, ele suscita essas indagações. Quem é esse Jesus que habita nessa igreja, que opera no meio dessa família? Quem é esse Jesus? Eu quero esse Jesus na minha casa, eu quero esse Jesus na minha família, porque se ele transformou dessa forma a sua casa, a sua família, eu também quero ele transformando a minha casa, a minha família. Glórias a Deus. Marcos revela 2.3. Marcos revela que o servo é o Filho de Deus. Podemos visualizar no Evangelho de Marcos 7 ocorrências do termo filho. Ele fez aqui, nesse slide, nós temos aqui um resumo, né, em forma de tópicos de todo o tópico 2.3. Olha o que diz assim, ó, Filho de Deus, Marcos 1:1. Filho amado, Marcos 1:11. Filho de Deus, Marcos 3:11. Filho do Deus Altíssimo, Marcos 5:7. Filho amado, Marcos 9:7. Filho do Deus bendito, Marcos 14:61. Filho de Deus, Marcos 15:39. E aí os leitores que estão fazendo a leitura do texto em Marcos, eles se deparam com essas expressões e a cada vez que eles se deparam com essas expressões, o Senhor vai abrindo a mente deles e eles vão vendo que de fato Jesus é o Filho de Deus, 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 Jesus é o Filho de Deus. E essa era a vontade de Cristo, é que os homens soubessem quem era o Pai, através dele o Filho. Então, através do Filho, o Pai será conhecido. O Filho veio para revelar o Pai. O Filho encarnou para mostrar e apontar para o Pai. Essa é a função do Evangelho de Marcos, mostrar um servo agindo, um servo sofredor, mas que sempre apontará para o Pai, mostrará a glória do Pai. Aleluia! E aí o nosso tópico de número 3, Jesus Cristo, o mistério revelado. A verdade secreta do Pai, que havia sido manifestada no passado pelos profetas, foi revelada nos evangelhos em Cristo. Este segredo se tornou conhecido em todas as nações para que todos creiam e obedeçam. 3.1, João Batista testemunhou que Jesus era o servo prometido. João Batista pregava o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados e mencionava não ser o Cristo e que esse viria posteriormente a ele. João dizia que ele batizava com água, entretanto Cristo os batizaria com o Espírito Santo. E aí a gente aprende aqui uma lição interessante no tópico 3.1. João Batista, aquele que apontou para o Cristo como o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo. Todo mundo estava de olho em João. Todo mundo olhava para João. E João, a partir daquele dia, disse, olha, não olham mais para mim. Agora vocês têm que olhar para ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que interessante, né? O nosso ministério, seja de pastor, seja de missionário, seja de profeta, seja de bispo, seja o que você for, seja professor, seja você, o que você fizer na igreja, o teu trabalho, o meu trabalho, como instrumentos de Deus, é apontar para o Cristo, é apontar que Jesus é a salvação, é apontar que Jesus é a saída, é apontar que Jesus é a solução. Esse é o nosso papel. João Batista fez isso. Todo mundo olhando para João Batista. Quem João Batista vai fazer agora? Jesus aponta, e ele aponta, esse agora é a pessoa que vocês vão seguir. Ele é o Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! 3.2, Satanás conhecia a identidade divina do servo. No Evangelho de Marcos, vemos que na tentação no deserto, Satanás reconhece ser Jesus o Filho de Deus. Em outras passagens da Bíblia, Satanás fez, pela boca dos possessos, afirmações categóricas sobre Jesus ser o Filho de Deus. Que interessante aqui. O próprio Satanás sabia quem era o Cristo. Ele sabia que Jesus era aquele que
havia sido prometido desde lá do Éden. Gênesis 3,15, a primeira promessa da vinda do Filho do Homem. E Jesus agora veio e Satanás tentou matar ele através de Herodes. Satanás tentou de várias maneiras tentar tirar Jesus do foco. Diversas formas de Satanás, uma vez identificando Jesus, tentou tirar Jesus da rota, porque ele sabia quem era o Senhor Jesus. 3.3, o servo revelou os seus sofrimentos. Jesus ensinou abertamente que o Filho do Homem haveria de padecer, que seria rejeitado pelos anciãos, príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que seria morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E aí o Evangelho de Marcos também vai apontar para um Cristo sofredor. É isso que a gente tem falado aqui diversas vezes, porque o evangelista Marcos, ele tem um objetivo, falar para os romanos que estão sofrendo lá em Roma, ou espalhados pelo império, dizer para eles, olha, o Cristo que você está servindo, ele não veio aqui para viver num trono de ouro, para viver uma vida regalada, ele veio aqui, viveu servindo e morreu numa cruz, sofrendo, apanhando a noite toda, humilhado, cuspido, bateram nele, ele foi crucificado, ele foi humilhado, mas ele morreu para nos salvar. E assim também vocês, ó cidadãos de Roma, cristãos de Roma, permaneçam firmes nesse Cristo sofredor. Esse foi o objetivo de Marcos. Então ele vai também revelar que esse Cristo, é um servo sofredor. Ele veio para sofrer pelos homens, para pagar pelos pecados dos homens. E assim também os homens agora, uma vez sofrendo, lutando, as lutas do dia a dia, devem permanecer firmes, como o Senhor deixou registrado em sua palavra, em João, capítulo 16, verso 33. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Né? E a vitória que vai vencer o mundo é a nossa fé. Né? E a fé, a cada dia, ela tem que apontar para Jesus e a gente conhecer a Jesus e ter essa firmeza em Cristo, essa maturidade em Cristo, que não interessam as lutas, não importam as dificuldades, nós vamos permanecer firme nele. Glória a Deus. Concluindo essa palavra, diz, pelo que estudamos, fica a relevância de, como discípulos de Cristo, não desprezarmos o que Deus nos revela por intermédio de Jesus Cristo, mas procurarmos atender ao seu chamado para vivenciarmos um relacionamento com ele, crescermos no conhecimento acerca do servo e anunciarmos a todos os povos o perfeito plano divino da salvação. Jesus, ao chamar eu e você, além de nos tornar filhos e nos apontar para uma salvação, uma glória eterna e futura, o plano de Deus não é só salvar a gente e nos levar para o céu no futuro. O plano de Deus é salvar a gente agora e agora fazer da gente objetos de transformação na vida de outros. Agora a gente é outros sacerdotes que vão atrás, que vão interceder por pessoas. Então alguém foi atrás de nós e nos trouxe para o Cristo. O Cristo nos salvou, nos libertou, nos deu dons espirituais e nos deixou uma promessa de que nós vamos habitar com Ele eternamente. Agora, o nosso papel, enquanto isso não acontece, é trazer novas pessoas para o Cristo, para que o Cristo seja conhecido por mais pessoas. Por isso é que Deus nos deixou até agora aqui, irmãos, é para que mais gente seja salvo. Então, que a gente possa usar os meios que a gente tem. Você hoje tem Facebook, Instagram, Twitter, né? Tem gente que tem canal no YouTube, como eu tenho aqui. Você é professor de escola, você é missionário, você é professor de escola pública, você é feirante, tem contato com pessoas, você é motorista de ônibus, tem contato com pessoas, você trabalha em locais em que você acessa as pessoas. Então Deus quer te usar lá onde você está, para que o Cristo Jesus seja conhecido também por mais pessoas, até que Ele venha e nos leve
definitivamente para Ele. A Deus, pois, toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A nossa próxima lição, a lição de número 10, nós vamos trabalhar a manifestação pública do servo em Jerusalém. E é sempre bom você que tem a possibilidade de fazer isso, lembrar-se disso. Às vezes é muita coisa, né, gente, para 1 hora de aula, e às vezes tem escola que é menos de 1 hora. E aí você sempre fazer esse apontamento, né, pedir para os alunos pelo menos lerem a lição. Porque aqui a gente não pode ficar só lendo a lição, a gente vai ler a lição, mas também precisa fazer as dinâmicas, os apontamentos, os questionamentos, tirar dúvidas, deixar o aluno falar, tirar dúvida dos alunos. E 1 hora a gente não consegue destrinchar todos os detalhes da revista. A gente vai pegar os pontos mais importantes, vai fazer um resumo, como esses slides aqui, apenas um resumão da lição, vai apresentar ele em forma de resumo e aí vai sobrar tempo para você trabalhar os seus alunos em outros aspectos, tirando dúvida, fazendo intermediações, fazendo dinâmicas com a sua turma, tá? Então instigue o seu aluno a ler a lição, sempre peça para ele não faltar, além de não faltar, leia a lição, para que o que você for falar lá, ele já tenha um conhecimento prévio da lição, você só vai aprofundar, fazer apontamentos, ouvir testemunhos, e a soma disso tudo, os alunos leram a lição, você trouxe o resumo da lição, os alunos contaram testemunhos, a gente orou junto, cantou música juntos, a gente fez aqui um bate-papo legal. A soma disso é um conhecimento que nós vamos levar para casa através da lição no dia, tá? Deus te abençoe, meu irmão. Encerramos por aqui essa lição de número 9. Peço para você deixar aí o seu gostei, compartilha esse canal aí nos grupos da sua família, nos grupos da EBD da sua igreja, tá bom? Me ajude a divulgar esse canal para que a gente possa estar todas as semanas aqui abençoando a sua vida através dessas lições, tá? Fique com Deus, até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém.